Falar sobre o impacto da taxa de juros na economia, diretamente para os empresários de médio e pequeno porte, até para de grande porte, aqueles que já passaram de 78 milhões ali de faturamento anual, é muito difícil. Por quê? Eles estão focados na economia, na microeconomia, naquela economia voltada para o mercado deles, para aquilo que gira ali em volta. A macroeconomia está um pouco longe da visão deles. Então é um pouco complicado de discutir isso, dependendo do cenário. E eu, recentemente, estava conversando com 2 clientes que trabalham com o ramo de construção civil, estava tentando mostrar para eles o impacto na categoria deles. E eu fiz um cálculo e uma análise que eu acho que faz muito sentido e eu gostaria de compartilhar com vocês. Só não se esquece de seguir, compartilhar, se inscrever, porque eu estou compartilhando conhecimento com vocês. Compartilha isso com os seus amigos, com aquela pessoa que você acha que pode se interessar por esse assunto. E não se esquece de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a gente aqui no canal. E também, se puder, comenta o que você achou desse cálculo aí. Vamos avaliar que a gente está fazendo um financiamento de um apartamento de R$200 mil. Eu vou financiar esse apartamento em 25 anos, que é o padrão da Caixa Econômica. São 300 meses. Agora, isso aqui, vamos colocar aqui esse mesmo financiamento, vou até subir isso aqui para cá. Isso aqui são anos, isso aqui são meses. Vamos falar que isso aqui vai ser financiado a uma taxa de 8% ao ano. Então eu tenho, basicamente, eu quero um PGTO. Melhor, vamos traçar isso aqui para taxa, isso aqui é taxa, é 8% ao ano. E vamos tratar uma taxa mês aqui. Aí esse cara, mais 1 elevado a 1 dividido por 12. É menos 1. 8% é igual a 0,64 ao mês. Então isso aqui é juros ano, juros mês. Ou seja, agora vamos ver quanto que é a parcela desse imóvel. Acho que é PGTO mesmo, que é a tabela price. Vamos pensar em tabela price só para a gente poder ter uma visão mais fácil. Depois a gente vê isso aqui em tabela price SAC, que é a amortização constante, que é a mais normal. Mas vamos dar uma olhada nisso aqui por tabela price, porque vai dar um bom norte. A taxa que a gente quer é essa daqui. O número de parcelas é esse daqui. O valor presente, só para ficar mais fácil, colocar ele negativo, é 200 mil. O valor final a gente não sabe, tipo 0. Ou seja, para você comprar um apartamento de R$200 mil em 300 meses, você vai pagar R$1.500 de parcela. Agora vamos pegar esse mesmo cenário aqui, só que a gente vai fazer o seguinte. Eu não vou colocar 8% ao ano. Vamos colocar que o juro subiu 2 pontos percentuais. Vamos falar que a Caixa agora está financiando a 10% ao ano. Eu estou falando de uma renda, de uma parcela média aqui de R$1.700. Vamos pensar no cenário mais crítico, onde a gente estava numa taxa de juros em média de 6% para o financiamento e ela deve estar chegando em 9% aqui. Ah, Carlos, não dá tanta diferença. Dá sim, sabe por quê? Quanto que você pode ter de financiamento da sua renda? 30%. Então isso aqui tem que ser igual a o valor da parcela dividido por 30. Ou seja, você tem que ter uma renda de no mínimo R$4.230 para financiar esse imóvel de 200 mil. Quando você joga isso a 30% sobre essa parcela, já vira uma parcela de 5 mil. Eu estou falando de um aumento aqui entre um número e o outro de praticamente R$1.200. Isso é um salário mínimo a mais. Se você pegar a pirâmide brasileira de salários, você vai identificar que acho que quase 80% da população está até 2 ou 3 salários mínimos. Quando você faz isso aqui, você exclui um número absurdo de brasileiros. E se você estiver falando de excluir um número, vamos colocar aqui, são 200 e poucos milhões de brasileiros. Vamos colocar que isso seja dividido em um número aí, se colocar uma média de 4 pessoas por família, eu estou falando de quase 50 milhões de famílias, um pouco mais do que isso. Dependendo do cenário, eu excluo 10%, 15% das famílias brasileiras para esse financiamento. Automaticamente, pela simples mudança de uma taxa de juros médio de 6% para 9% no financiamento de um imóvel de R$200 mil, eu estou excluindo automaticamente, se for 10%, 5 milhões de famílias brasileiras. Ou seja, são 5 milhões a menos de imóveis possíveis de serem vendidos. Então, o número nesse cenário, quando eu aumento poucos dígitos percentuais falando em um financiamento, em uma taxa de juros da economia, eu elimino um volume absurdo de pessoas daquele range de possíveis clientes, fazendo com que diminua muito o volume de compras, automaticamente segura o mercado da construção civil
que por sua vez vai segurar vários outros mercados. E aí automaticamente diminui a demanda por aço, concreto, pedra, isso vai impactando em toda uma cadeia. Diminui o volume de tráfego de veículos, porque diminui o número de fretes e logística que são necessários. Automaticamente vai diminuir também o número de consumo de combustível e isso vai retraindo automaticamente a economia. Então esses pequenos pontos percentuais que a gente está vendo mudando nos últimos 2 anos na taxa de juros pode não parecer, porque o governo ainda está fomentando muito o mercado, trazendo muito empréstimo subsidiário e jogando muito dinheiro no mercado, fazendo dívida pública. Mas quando isso cessar, essa taxa de juros pode impactar em muito no seu mercado. Dá uma olhada nisso, estuda um pouco para você agir de forma preventiva e não reativa em cima daquilo que você visualizar no último momento, no último segundo, na hora que o seu mercado já estiver impactado. Espero que esse vídeo, mesmo que simples, te ajude a entender um pouco mais desse conceito de macroeconomia, como isso atinge o seu negócio. E se você tiver alguma dúvida, já sabe, pode comentar aqui, mandar mensagem, que a gente vê a melhor forma de te ajudar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.